Então hoje nós vamos iniciar o livro de Deuteronômio. Vamos lá, gente. Abram então aí, peguem uma caneta para vocês escreverem e riscarem as partes importantes. Deixa eu só dar uma olhada aqui se meu volume tá bom. Acho que tá. Então vamos lá. Então, Deuteronômio significa segunda lei. É considerado o livro mais importante do Antigo Testamento. É o mais citado por Jesus. Olha a importância da gente ler e entender esse livro para quando chegar lá no Novo Testamento a gente entender as citações de Jesus. Ele contém todo o resumo teológico do Antigo Testamento, né? Então a gente vai lendo, a gente vai percebendo que ele vai fazendo o quê? Ele vai relembrando, vai recordando os 4 primeiros livros, né? Ele recorda algumas coisas de Gênesis. Gênesis é importantíssimo, tem que ler e entender do começo ao fim. Mas o livro de Números e de Levíticos, ele recorda bastante. Ele retrata alguma das leis básicas dos livros anteriores, é o básico, por isso que é necessário ler e entender todos os livros. E ele é o livro que mais trata sobre relações sociais. Ele descreve os discursos finais de Moisés lá na planície de Moabe, diante da Terra Prometida, um pouco antes de sua morte, porque lembra, Moisés ele vai morrer e não vai entrar na Terra Prometida. A gente já sabe disso porque a gente já estudou em Números. Ele é composto por 34 capítulos, ele é escrito por Moisés, e ele foi também escrito em hebraico, e ele também foi escrito aproximadamente no 15º século antes de Cristo. E essa versão aqui desse estudo eu vou usar a NVT. Então vamos lá, gente. Então no capítulo 1, Moisés ele começa discursando sobre o que eles já tinham passado do Egito, lembra? Desde a saída do Egito até aquele momento ali que ele estava discursando. Lembrando que Moisés, gente, ele estava discursando para a nova geração, porque todos os que participaram do primeiro censo, lembra que a gente estudou lá em Números, que foi feito o primeiro censo, que deu 600 mil e poucas pessoas? Aqueles que tinham de 20 anos para cima, desde lá da saída do Egito, do segundo ano, lembra que em Números eu até falei? Dia 20 do segundo mês do segundo ano, né? Que foi aproximadamente nesse período que foi feito o primeiro censo. Então, aquelas pessoas que tinham de 20 anos para cima, elas morreram. Lembra que faziam parte do exército? Então, todas aquelas pessoas, elas morreram durante esse processo, durante o deserto. A ira de Deus se acendeu, por algum motivo ali no meio do trajeto, eles morreram. Então, essa geração que tá aí, eles não vivenciaram os milagres desde a saída do Egito. A maioria nasceu durante ali o deserto, né? Então, Moisés está totalmente ali recordando tudo que aconteceu para que eles soubessem, né? Tudo que os seus antepassados, de todo o processo que os seus antepassados passaram ali pelo processo de deserto. Então, no capítulo 1, o Moisés ele ressalta que quando eles saíram do Egito, era necessário somente 11 dias de andar do Monte Sinai até Cades Barneia, né? Mas, por tudo que aconteceu, por todas as murmurações, eles ficaram 40 anos no processo, 40 anos. E no segundo ano, gente, lembra, no segundo ano, foi aquele período onde eles estavam em Cades Barneia, né? E que foi o período dos espias. Lembra aquela situação dos espias, né? Que eles foram lá espiar a terra? Então, naquela época, era o segundo ano que eles tinham saído, a contagem da saída do Egito até aquele momento, né? E depois daquele momento, se passaram 38 anos, agora completa os 40 anos. E agora sim, eles estão bem próximos de entrar na Terra Prometida. Ainda no capítulo 1, grifem aí, vamos ler o versículo 21. O 21. 21. Vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe prometeu. Não tenham medo e nem desanimem. Por que não tenham medo e nem desanime? Porque Deus sabia, seres humanos fraquejam, né? Então, aqui Moisés está dizendo para eles, não desanimem, não tenham medo, né? Então, para que a promessa de Deus se concretize, é preciso o quê? Ter coragem. Se a gente for lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12, vai estar escrito assim, a palavra de Deus diz
que o reino dos céus é tomado à força, ou seja, por esforço. Para os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, o reino de Deus, ele não vai ser alcançado de mão beijada, sentadinho no sofá, esperando tudo cair no céu. Não vai. Então, a gente precisa ter coragem. A gente não pode desanimar e vai ter que ter esforço, ó. Vamos ter que suar para alcançar aquilo que Deus nos prometeu. O medo, ele pode surgir, é normal. Vou dizer, nossa, eu não tenho medo de nada. É claro que tem medo. Isso a gente vai estudar bem depois lá, quando a gente for estudar a passagem do profeta Elias, né? Imagina, ele faz o que faz, aí de repente ele fica com medo e fica escondido, com depressão, né? Às vezes acontece isso com a gente. A gente vai e enfrenta um monte de situação perigosa, gasta totalmente a nossa energia, vence e aí de repente vem o medo. Vem o medo e você pega e se esconde, né? Então Deus, ele conhece, ele sabe das nossas fragilidades, isso pode acontecer. Então o medo, ele pode surgir. Mas daí o que acontece? A gente tem que se lembrar da promessa de Deus, né? A gente tem que ter fé, porque daí, consequentemente, a coragem vai vir. É só se lembrar, Deus tem uma promessa para minha vida. Eu não vou desanimar. Ora, aí a nossa fé vai se fortalecer e Deus vai botar na gente coragem, né? Porque o medo, ele rouba a nossa fé. Ele paralisa a gente espiritualmente e emocionalmente. Lembra? O coração, as emoções, aqueles sentimentos que te paralisam, que te dominam. Exatamente isso que o medo faz. Ele rouba a nossa fé. Então a gente tem que correr para perto de Deus. Deus, me traga coragem, me traga ousadia, fortaleça a minha fé para que eu creia na sua promessa para minha vida. E se é preciso ter coragem, é porque vai ser necessário ter muito esforço. Para que você precisa de coragem? Né? A coragem, ela dá aquele vigor, né? Ela dá aquele up para que você vá e consiga se esforçar, exatamente como esse versículo que eu acabei de ler de Mateus. Porque a gente sabe que nada vai vir de mão beijada, né? Vai ser necessário você lutar, né? Mas nessa luta, se for a promessa de Deus, se for algo que Deus tem reservado para você, você tá do lado de Deus. Deus está do seu lado, Ele está com a gente, né? Então, quem tá do lado de Deus é mais do que vencedor. A gente tem que se lembrar disso, tem que se lembrar e tem que fortalecer a nossa fé através disso. Eu tô do lado certo? Tô. Então Deus tá comigo, vamos embora, capengando, chorando, com medo mesmo, vai e segue em frente. E é assim que eles deveriam ter feito lá, né? Porque é complicado, né, gente? Como a gente já leu lá nos livros anteriores, quando fala de laranja podre, né? Lembra que eu até usei esse termo? Quando tem uma laranja podre, às vezes, ela vai contaminando as outras e aí é necessário o quê? Cortar o mal pela raiz. Vai ter que tirar aquelas laranjas podres dali. Por quê? Porque vai contaminando. Aí, em vez da pessoa e um fortalecendo o outro em Deus, né? Pra ali fazer com que os outros tenham ousadia, coragem, não desanime, vamos em frente. Não, vai um ali murmurando com o outro, aquilo vai se contaminando, é bem espiritual mesmo. Vai se contaminando, todo mundo vai murchando e só vai reclamando, só vai murmurando e não avança, né? Então, às vezes é necessário mesmo retirar as laranjas podres, né? Para aquelas pessoas, e foi isso que aconteceu, certo? Porque Moisés, ele tá discursando para quem? Para nova geração. Nova geração. Deixa eu ver. Outra coisa que é importante aqui, gente. Pelo fato da gente ter que lutar, né, para conseguir, para alcançar as promessas de Deus para as nossas vidas, assim como eles tiveram que lutar durante todo esse processo, assim como essa nova geração vai ter que continuar lutando, a gente vai dar mais valor quando conseguir, né? Porque tudo aquilo que vem de mão beijada não dá valor, né? Acaba não dando valor. Então, toda vez que você tem que conquistar, toda vez que você tem aquele esforço, você depois consegue dar mais valor, né? E essas lutas que a gente passa durante esse deserto, durante esse processo, ela traz o quê? Traz experiência. E a experiência nos deixa mais fortes, né? Tem um versículo lá de Romanos que eu adoro que fala sobre isso. Aí depois eu coloco aqui para vocês para não poder estender, mas eu lembrei dele agora, é maravilhoso, né? Experiência. No final ela traz o que? Esperança, né? Que é aquele esperar em Deus, na certeza de esperar em Deus, né? Olha aqui no versículo 13 agora, versículo 13 ainda desse capítulo 1, diz assim: escolha alguns homens respeitados. Essa palavra respeitados está na versão NVT.
Se a gente for na versão Almeida Corrigida, vai estar escrito assim: experimentado. Em vez de respeitado, vai estar escrito experimentado, ou seja, com experiência. Esse versículo aqui, 13, Moisés está relembrando que lembra do sogro dele que foi e deu uma sugestão para ele que ele sozinho ele não conseguiria, estava naquele início ali de deserto, né? Ele já saiu do Egito, estava no início e tudo ficava nas costas de Moisés para ele poder julgar. Só que ele não estava dando mais conta. Aí o sogro dele chega e dá a sugestão para ele, né? Que ele precisava escolher líderes que ajudasse ele ali nos julgamentos. E Deus diz para ele, né, que era para ele escolher alguns homens respeitados, com experiência, experimentados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem líderes. Foi isso que Deus pediu para Moisés. Então Moisés está aqui relembrando isso, passando isso para a nova geração, né? E aqui deixa bem claro para a gente o quê? Que a experiência, uma pessoa experiente, né? Ela é importante para quê? Para poder ser líder, né? Porque, por exemplo, quando uma empresa contrata alguém, o que sempre essa empresa procura? Né? É uma pessoa com experiência naquela área, porque a experiência, ela é uma característica importante para a liderança, porque a gente entende que a pessoa que é experiente, ela já atingiu um grau de maturidade, né? A maturidade, ela vem com a experiência, e isso é muito importante para os líderes, né? Porque um líder imaturo, ele acaba estragando todinha a equipe, né? Então, um líder que tem experiência, que ele atingiu já um certo nível de maturidade, né? Há mais chances dele realizar um bom trabalho junto à sua equipe, né? Mas, nesse caso aqui, isso não foi suficiente, porque lembra, todos esses líderes que foram escolhidos, eles já morreram no deserto. Eles morreram no deserto e agora Moisés está falando justamente isso para a nova geração. E por que, gente? Eles eram experientes, eles tinham vivenciado todos os milagres de Deus, e por que então que eles morreram no deserto? Lembra? Porque eles murmuraram, porque eles reclamaram, eles não acreditaram na promessa de Deus. Faltou o quê? Faltou fé. Então adianta a pessoa ter experiência, ela ter um grau de maturidade, se a pessoa não está de acordo com a palavra de Deus, ou se a pessoa está enfraquecida na fé, resolve? Não, né? Não. Então a gente tem que entender aqui com a palavra de Deus que são vários requisitos que é importante para você ser uma boa liderança. Não basta só ter experiência e maturidade. Basta você ter fé, né? Você ter ali a sensibilidade para você ouvir o Espírito Santo, para permitir que ele te conduza. Aí, depois, nos versículos, Moisés vai falar sobre os 12 espias, que eu já falei para vocês, e lembra que essa situação dos 12 espias, 10 espias voltaram com relatório negativo. Aqui Moisés está descrevendo, ele está recapitulando. Então essa passagem é quando Moisés está falando lá sobre os espias, né, que já aconteceu, está explicando aqui para a nova geração, e somente 2 voltaram com um relatório positivo, que foi Caleb e Josué. E é justamente esses 2 que vão entrar na Terra Prometida, porque o resto já morreu tudo, não vão entrar, certo? E dessa ocasião aqui dos 12 espias já se passaram 38 anos, né? Depois da saída do Egito. Então, ó, agora vamos lá para o versículo 27, ainda a gente está no capítulo 1. Então vamos lá, 27, grifem aí. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Então, gente, o que aconteceu aqui com esse povo? O que é importante aqui a gente relembrar? Que a memória deles era bem fraca, né? Deus fazia milagre atrás de milagre e passava um tempo, eles já se esqueciam dos milagres, já começava a murmurar. Né? A gratidão deles durava pouco tempo. Daqui a pouco eles já deixavam a insatisfação tomar conta deles, né? Então, aqui ainda fala, ó, que eles se queixaram
dentro de suas tendas. As tendas eram as casas dele. Então, gente, relembrando esse capítulo, o que faz a gente refletir para nossa vida? É que no nosso secreto, a gente não tem que ficar se juntando com outras pessoas dentro da nossa própria casa para ficar reclamando e murmurando de Deus, né? A gente tem que fazer o quê? É se ajoelhar e prostrar perante Deus, né? A gente tem que pedir para Deus, para que Ele tenha misericórdia, para que Ele ilumine o nosso entendimento, para que Ele fortaleça a nossa fé, né? E não ficar ali junto com outras pessoas ainda murmurando, porque foi isso que eles fizeram. Eles foram no secreto, dentro dos próprios lares deles, que eram as tendas, se juntar para reclamar da promessa de Deus. E a memória deles eram curtas, assim como na nossa vida, né? A gente recebe bênção atrás de bênção. Né? É que a gente no momento fica feliz, fica eufórico, mas aquela euforia, ela dura um curto tempo, né? Assim, do mesmo jeito, quando você consegue adquirir um bem, uma roupa, um eletrodoméstico, alguma coisa que você queria muito, aí você consegue, vai lá e compra. Aquilo dura um curto período, depois aquilo não tem mais graça. Você já usou, já não é mais novo, e não tem mais graça aquilo. É a mesma coisa com eles. Eles vivenciaram milagres atrás de milagres, mas passavam um tempo, eles já não viam mais graça naqueles milagres que eles vivenciaram. Aquilo para eles já não tinha mais sentido, né? Eles queriam, era que a promessa de Deus se concluísse logo na vida deles. Mas o que acontece? Eles não estavam preparados, né, para poder vivenciar ali a bênção, né, para que Deus pudesse ali concluir a obra na vida deles. Eles não estavam ainda preparados. É o Theo aqui, o Theo tá interagindo, tá? Interagindo. Então, foi necessário que eles ficassem... Tudo bem, Theo? Então, foi necessário que eles ficassem todos esses anos no deserto, passando pelo processo, adquirindo experiência, se preparando para poder receber a bênção, né? Mas murmuraram tanto que acabaram morrendo ali no meio do deserto. Então, quando Deus tem uma promessa para nossa vida, o inimigo vai fazer de tudo para distrair a gente, né? Ele vai usar as pessoas que estão distraídas para ficar murmurando e contaminando a gente. Se a gente estiver distraído, a gente vai começar a murmurar e vai começar a contaminar outras pessoas, né? E assim a gente vai perder o foco. Vai perder o foco e vai dando espaços para as dúvidas entrarem no coração. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. Aí chegou uma hora que eles começaram a pensar, será que é verdade mesmo? Será que foi Deus que fez todos aqueles milagres? Será que Deus tirou a gente realmente para levar para uma terra prometida onde emana leite e mel? Eles começaram a deixar a dúvida entrar no coração e começaram a desejar voltar para a escravidão do Egito, porque lá era previsível, entre aspas, né? Eles já sabiam o que ia acontecer dia após dia, eles não queriam vivenciar o novo de Deus, né? E isso acontece com a gente, então a gente tem que se policiar, tem que ficar atento nos nossos pensamentos, porque tudo começa aqui, ó, dentro da nossa mente, por isso que tem que usar o capacete da salvação, né? Porque a sua mente, ela pode salvar. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. E é todo mundo diariamente. Todos somos pecadores e falhos, todos. E o nosso coração, ele é enganoso. Então a gente tem que sempre tá ali, ó. Distraiu um pouquinho, se afastou um pouquinho da palavra de Deus, se afastou um pouquinho do relacionamento com Deus, a gente é distraído e é usado pelo inimigo. Isso é fato. Então, gente, o deserto, né? Se a gente estiver passando por uma situação de deserto, assim como eles estavam passando, não é lugar de ficar distraído, né? Dando ouvido para as vozes do mundo. E é sim um lugar de ter foco. É um lugar onde a gente precisa se concentrar, né? Vamos concentrar. Foco, foco. Aqui em casa eu sempre falo isso. Foco, foco, tenha foco. Tem que ter foco, né? Porque daí a gente vai conseguindo entender. A gente vai passando por aquele período de provação, de dificuldade, mas tem que ter foco para entender o que Deus quer nos ensinar durante aquele período. Porque se você não entender, você não vai passar para a prova. Não vai passar na prova e vai ficando ali naquele deserto, assim como eles ficaram anos e anos, porque eles não passavam na prova, né? Deus queria que eles se concentrassem na promessa que Deus tinha para a vida deles, mas eles não se concentravam, eles se distraíam, perdiam o foco, e aí acabava ficando anos e anos na mesma prova, né? Não amadurecia no processo, e aí eles não estavam prontos para poder receber e usufruir das bênçãos do Senhor, porque para entrar nessa terra prometida,
que emana leite e mel, onde eles não prepararam nada, eles vão chegar lá, vai estar tudo pronto. Outras pessoas que prepararam tudo aquilo que eles vão receber. Né? Eles tinham que estar o quê? Eles tinham que estar ali maduros, eles tinham que ter maturidade para poder receber aquela bênção, para poder dar valor, para poder entender. Era justamente isso que Deus estava fazendo com eles durante o período de processo, né? Esperando esse período de maturidade acontecer neles, para eles aprenderem a dar valor. Então Moisés aqui, ele está explicando tudo isso para a nova geração, que foi a geração que não vivenciou os milagres desde a saída do Egito. Eles nasceram durante esse processo, né? Então a gente precisa lembrar, deserto é local de preparação, tem que ter foco, é lugar de fortalecimento, é lugar de você ficar pertinho de Deus, se prostra, se ajoelha e corre para Deus. Não adianta se lamentar e conversar com as pessoas não entendem, é só Deus que entende a nossa situação. Muitas pessoas não vão entender, é só Deus, gente, mesmo, é a gente ir lá se prostrar, se humilhar perante Deus, né, se fortalecer ali em Deus, e pedindo para Deus iluminar o nosso entendimento, mostrar o que eu preciso fazer que eu não estou entendendo, meu Deus, me mostra, tira aqui as escamas dos meus olhos. E aí Deus vai abrindo na luz o nosso entendimento, vai iluminando e a gente vai conseguindo passar ali de prova em prova, né? Porque as provas são infinitas. Então, sabe, gente, aqui um exemplo bem fácil de entender. Sabe quando um filho, o pai morre e ele recebe uma herança milionária do pai? Ele recebe. Só que daí, o pai morreu, ele ainda era muito novo, ele não tinha maturidade, não estava preparado para receber aquilo. E aí ele acaba usando tudo aquilo de maneira incorreta e em pouco tempo ele destrói toda a herança que o pai deixou para ele. Destrói. Por que isso aconteceu? Porque ele não estava preparado para receber a benção. Então, muitas das vezes, Deus não permite que a gente alcance aquilo que a gente deseja, porque o nosso coração deseja, mas a nossa mente ainda não está preparada para receber. Né? E a gente tem que entender o tempo de Deus, que é o Kairos, do nosso tempo, né? Do tempo aqui do relógio, que é o Cronos, que é diferente. A gente tem que respeitar o tempo de Deus e sempre preferir o tempo de Deus, né? Porque é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, e não é a nossa. Ó, agora no capítulo 2. Vamos lá, no capítulo 2. Então, Moisés, ele continua ali falando sobre a retrospectiva, né, de tudo que tinha acontecido ali no deserto. Então, nesse capítulo 2, é interessante ressaltar os versículos 4 e 5, que esses versículos vão estar relembrando passagens lá de Gênesis. Lembra de Esaú? Grifa aí, gente, na Bíblia de vocês, versículo 4 e 5. Lembra de Esaú, que é o irmão de Jacó? Então, aqui, nesse capítulo, Moisés está relembrando uma época que eles iam passar ali por aquelas regiões que eram dos descendentes de Esaú, dos Edomitas, né? E ali Moisés fala para eles que quando, né, os antepassados deles passaram ali por aquelas regiões, Deus deixou claro para eles que não eram para eles perturbar aqueles povos, porque aquela terra daqueles povos, que eram os descendentes de Esaú, Deus que tinha dado para eles aquelas terras. Então não eram para eles perturbarem aqueles povos, eram para respeitar e passar ali com respeito durante ali aquele trajeto, né? E isso mostra, gente, o quê? Que o que Deus preparou para você é seu e ninguém tira. Se foi Deus que te deu, Deus protege. Ninguém tira. E também mostra que nós não podemos desejar o que não é nosso, né? Deus aqui deixou bem claro para eles: essa terra vocês não encostam e não desrespeitem, porque essa terra foi eu que dei para os Edomitas, que são os descendentes de Esaú. Isso a gente viu lá em Gênesis. Outra questão importante aqui de ressaltar nesse capítulo 2 é o quê? É que tristeza não é a mesma coisa que arrependimento, né? Porque imagina quanto sofrimento que teve nesse período de deserto, quantas pessoas que morreram. Não é? Porque a ira de Deus se acendeu, ou por consequência do próprio pecado deles, né? E a gente precisa entender que algumas vezes eles ficaram tristes, mas tristeza não é a mesma coisa de arrependimento. É preciso haver arrependimento. As pessoas, elas sentem tristeza, né? Porque tá sofrendo ali as consequências do pecado, mas não se arrepende. Fica deprimida, mas não se arrepende. Não resolve, gente. Para Deus tem que haver arrependimento, né? E para ser perdoado é necessário que você se arrependa e não somente fique triste, né? E lembrando também, gente, que remorso não é a mesma coisa de arrependimento.
Depois pega aí o seu dicionário e leia a diferença de remorso e arrependimento. Não adianta ter remorso. A gente tem que ter um coração arrependido. Tem que permitir que o Espírito Santo nos convença do pecado para haver o arrependimento. Aí sim haverá o perdão de Deus. E esse povo morreu justamente porque não houve arrependimento. Aí agora já vamos para o capítulo 3. Vamos lá, capítulo 3, Deuteronômio. Aí nesse capítulo, relembra as vitórias que os israelitas tiveram e as terras que eles conquistaram, porque lembra, durante todo esse percurso eles conquistaram terras. Nos versículos 25 ao 29, fala que Moisés pede para que Deus permita que ele também entre na terra prometida, mas Deus permanece firme e não muda a decisão. Lembra que quando Deus deu uma ordem para Moisés, ele não fez exatamente o que Deus pediu. E naquele momento, Deus estabeleceu que ele também não entraria na terra prometida. Lembra que foi lá em Números, que eu até falei que Deus não passa a mão na cabeça nem de Moisés, né? Que foi o servo fiel dele. Nem de Moisés Deus passou a mão na cabeça. E, ó, vamos ler aqui os versículos 25 e 26, capítulo 3. Tá falando assim, ó. 25 e 26. Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, bela região montanhosa e o Líbano. Aqui é Moisés pedindo para Deus, né? Aqui Moisés está falando para eles que Moisés pediu desse jeito para Deus, né? Mas o Senhor, aí Moisés falando, mas o Senhor está virado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele, não toque mais nesse assunto, né? Isso daqui mostra o que, esses dois versículos, gente? Ao meu entendimento. Eu percebo aqui que Moisés, ele não se arrependeu. E ainda ele tá jogando a culpa nos outros, né? Porque naquele momento lá, ele desobedeceu, ele não obedeceu Deus na íntegra, que Deus não pediu para ele bater na rocha, e ele foi e bateu na rocha, lembra? E aí Deus ficou irado com ele e com Arão. E Deus falou que por aquele motivo Moisés não entraria na terra prometida, né? Mas Moisés aqui, ele tá o quê? Recapitulando, né? Falando tudo para a nova geração. E aqui na versão de Moisés, ele disse isso. Eu não vou entrar na terra prometida, não é por culpa minha, é por culpa de vocês, porque vocês, os seus antepassados, aprontaram tanto, deixaram Deus tão nervoso, que Deus descontou nervosismo em mim, e por causa disso eu não vou entrar. O que dá a entender nesses dois versículos é isso, né? Então, gente, aqui a gente consegue entender o quê? Que até Moisés, gente, ele foi um grande homem, olha tudo que ele fez, tudo. Ele atendeu o chamado de Deus. Ele achava no começo lá que ele não tinha capacidade, mas ele simplesmente obedeceu. E mesmo assim mostra que ele é de carne e osso, que ele é pecador e que ele é falho. Porque aqui tá mostrando, né, um detalhezinho aqui na personalidade dele, um detalhezinho de algo que ele não assumiu, né? Ele tipo tá justificando, sabe? Ele não mostra aqui um coração arrependido, né? E aí ele quis dizer isso, não, eu não vou entrar, eu não vou, Deus não proibiu que eu entrasse, determinou que eu não entrasse por causa de mim, e sim por causa de vocês, né? Isso que deu a entender aqui. A gente consegue, né, analisar aqui a personalidade, o temperamento de Moisés e começa aqui percebe uma falha dele, né? Porque é um ser humano, né? Ele tem defeitos, tem qualidade, assim como a gente. Não adianta a gente ficar olhando pra alguém e quando alguém fazer alguma coisa errada, ficar decepcionado com a pessoa. Não adianta, é um ser humano. O ser humano, ele fraqueja, né? O ser humano, ele, por mais ali que seja uma pessoa usada, seja instrumento nas mãos de Deus, uma hora ou outra fraqueja, né? O que é importante é o quê? Que a gente veja naquela pessoa o arrependimento, né? E nem que a gente, porque a gente não tem que julgar ninguém, né, gente? Ninguém tem que julgar aqui ninguém, não tem que apontar o dedo pra ninguém. A gente tem que focar na gente mesmo, no nosso relacionamento com Deus. E se você vê alguém fraquejando, ora por aquela pessoa, né? É claro que se você tiver ali, você quer o bem daquela pessoa, você tá vendo que a pessoa tá se desviando, é claro que você tem que ir lá e dar um bom conselho, porque a gente já leu aqui, inclusive em Mateus também, né, que você será cobrado, de você deixar pra lá, de você não falar, não ter corrigido, avisado a pessoa que ela tava no caminho errado, né, também seremos cobrados sobre isso, né, mas é a questão de você realmente querer o bem, não a questão de você apontar o dedo pra julgar, isso nós não devemos fazer. Bom, agora capítulo 4. Deixa eu só beber uma água aqui. Capítulo 4. Então, Moisés, ele encoraja todos a sempre obedecerem os mandamentos do Senhor.
que era para eles se lembrarem dos companheiros que morreram lá na ocasião, lembra de Balaão, o profeta, mercenário? Então, aqui tá relembrando aquela ocasião, né? Aí Moisés está falando para eles, lembrem-se das pessoas que morreram porque eles adoraram a Baal, lembra o Deus lá daquela região? Então, é justamente esse episódio que nós já estudamos. Aqui Moisés está ressaltando, relembrando e dizendo para eles, tomem cuidado, fiquem atentos, obedecer somente a Deus. Aqui ele também enfatiza bastante o pecado da idolatria, né? Durante vários livros da Bíblia vai ressaltar bastante isso. Será que isso é importante? É, né? Porque é falado isso constantemente. Tomem cuidado com a idolatria. Aí nos versículos 25 ao 31, fala algo muito importante, que é da condição C. Vamos ler, gente. Grifem aí. Capítulo 4, versículo 25 ao 31. Fala assim, ó. 25 ao 31. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor seu Deus e provocará a sua ira. Moisés falando para a nova geração. Versículo 26. Hoje apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Condição C. Quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra do qual tomaram posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. Versículo 27. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer e nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor seu Deus outra vez, e se o buscarem de todo o seu coração, de toda a sua alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo sobre todas as coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e o ouvirão e o que ele lhe diz. E ouvirão o que ele lhe diz. Versículo 31. Pois o Senhor seu Deus é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Deus não cancela a aliança que fez lá atrás com Abraão. E eles são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então, gente, por que eu enfatizei esses versículos? Porque tem muita gente que confunde a questão de destino, de predestinação. Eu lendo e refletindo na Bíblia, o que eu entendo? Que ninguém está destinado a sofrer, a ficar no sofrimento. O que eu entendo é que existe uma condição. Lembra? Obediência gera bênção e desobediência gera maldição. A Bíblia toda gira em torno disso, tudo em torno disso. As pessoas morreram no deserto, passaram todos esses anos no deserto, por quê? Por desobediência. Porque se eles fossem obedientes desde a saída lá do Egito, eles não teriam passado por todo esse processo demorado que eles passaram, né? E aqui Moisés está explicando justamente isso para a nova geração. Aqui ele diz, se quebrarem a aliança, se é uma condição. Se vocês quebrarem a aliança, vai acontecer tudo isso aqui, o que está falando com eles, né? O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Então, isso daqui não está dizendo que é uma predestinação para eles. Isso está dizendo que é uma condição. Se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados, é isso que vai acontecer, porque a ira do Senhor vai se acender e vocês perderão a proteção, né? O refúgio em Deus. E é exatamente isso que fala, e é exatamente isso que vai acontecer e que a gente vai estudar ao longo da Bíblia, né? É um ciclo, né? Eles estão lá em Deus e vencendo os milagres, daqui a pouco esquecem dos milagres, começam a desobedecer, a adorar os outros deuses, a ira de Deus se acende, Deus tira a proteção deles, aí acontece todo aquele sofrimento com eles, eles perdem as guerras e tudo mais, sofrem, e aí depois que eles se lembram de Deus, depois que eles se arrependem, Deus é misericordioso,
maravilhoso, vem de novo, fica com eles, aceita o perdão, né? E vai virando esse ciclo. É um ciclo. E por isso que o povo judeu passa por tanto sofrimento, né? Quando a gente estuda todas as histórias deles, desde lá do começo, né? Até hoje, gente, a gente consegue perceber isso, né? Porque fica nesse ciclo, né? Eles não ficam constante na obediência, eles desobedecem, eles viram e mexem, se misturam com outras culturas. E eles foram destinados sim. Por quê? Porque foi uma promessa de Deus lá a Abraão, né? Que aquela nação, né? Que de Abraão surgiria uma nação numerosa, mas que esse povo seria o povo separado, é o povo santo de Deus. Mas muitas das vezes eles querem ser como os outros povos, né? E eles misturam, entendeu? Não pode misturar santo com profano, não pode, porque daí você acaba se misturando com o mundo, você já não é mais um povo santo, e aí você se distancia de Deus, e aí você perde a proteção de Deus, e aí acontece tudo que acontece durante todos esses anos, né? Tanto da Bíblia como depois da Bíblia, né? Nos livros de história que a gente estuda, todas as histórias, tudo que aconteceu no Holocausto e tudo mais, né? O que acontece até hoje com os judeus, né? Então vamos ainda falar um pouquinho sobre essa condição. Então, gente, a condição C, ela deixa claro que esse povo, ele não foi predestinado a sofrer e padecer, né? Mostra que existe uma condição para que eles permaneçam na bênção, né? E essa condição é o se eles obedecerem, né? Assim como acontece com a gente. Comigo é bem claro, né? Quando eu me desvio um pouco, quando eu não obedeço na íntegra, eu recebo bênção? Não recebo. Eu recebo consequência da minha desobediência, consequência do meu pecado. É só comigo isso? Não. É com todo mundo, né? Então a gente não pode se esquecer. Obediência gera bênção. Desobediência gera maldição. Desobediência, obediência a quem? A palavra de Deus, que é o nosso manual de instrução, né? Fomos criados por Deus. Fomos adotados por Deus, graças ao sacrifício de Jesus, e nós temos que seguir a palavra de Deus. O nosso manual é esse aqui, a Bíblia. Aí, ó, eu só vou fechar aqui só com um detalhe, essa parte de condição, para a gente poder entender um pouco, né? Sobre as pessoas falam, é destino sofrer, é destino isso. Então, vamos entender. Por exemplo, o meu filho, o Theo, ele tem 4 anos. Esses dias ele tava lá em cima, brincando na área da churrasqueira com uma porta de vidro que a gente tem lá em cima. E aí ele abria, fechava, e ele começava a fazer com bastante força. E eu fiquei falando pra ele, né? Eu tava lá estendendo roupa e olhando ele. E eu falando, Theo, para de abrir e fechar essa porta porque vai acabar quebrando. Theo, essa porta vai quebrar, essa porta vai quebrar, essa porta vai quebrar. Eu tava querendo dizer que era destino a porta quebrar? Não. É que eu tava encurtando as palavras de dizendo. No começo eu falei, sem continuar a porta vai quebrar. Depois eu só falava isso, a porta vai quebrar, a porta vai quebrar, a porta vai quebrar. O que aconteceu? A porta quebrou. Ele bateu e a porta quebrou e caiu caquinho de vidro pra tudo quanto é lado. Era destino aquela porta quebrar? Não. E para livramento de Deus não aconteceu nada. Caiu um monte de caquinho nele, ele não se cortou, não aconteceu nada. Glória a Deus. Mas não era destino a porta quebrar. O que acontece é que ele desobedeceu. E assim acontece com Deus, né? Deus passa pra gente, dá ali as instruções. Ah, mas Deus não fala comigo. É claro que fala. Você não tá lendo a Bíblia? Deus fala com a gente através da palavra. Então a gente tem que obedecer quem? A palavra de Deus. E lembrando que Jesus não revogou as leis e decretos. Jesus deixou mais difícil. Então a gente tem que usar sim a Bíblia, o nosso manual, e obedecer. Ainda no capítulo 4, vamos lá pro versículo 40. 40. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará para sempre. Então tá aqui o segredo, é se obedecerem os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos. É esse o segredo, gente. Só que lembra, aquele povo lá, ele tinha memória curta, né? Eles tinham memória curta e às vezes eles se esqueciam dessa condição C. Eles pulavam, né, o C. E a gente não pode pular, né? A gente tem que estar atento.
E aí a gente vai ver, gente, que mais pra frente, né, eles entraram na Terra Prometida, mas depois eles foram dispersos, realmente foram tirados daquela terra pela Babilônia, né? Eles foram levados cativos para Babilônia. Isso a gente vai estudando mais pra frente. E sempre existirá essa condição C, que é válida para nós também, porque nós também se tornamos filhos de Deus, não se tornamos? Então, para os filhos de Deus, há a condição C. Então, a gente tem também que obedecer, bom? Aí, depois, estudando história, também a gente vai ver, não tá mais na Bíblia, né? Depois, os livros de história, a gente vai ver o quê? A questão de Hitler, né? O que o Hitler fez com o povo judeu, o Holocausto, onde eles foram dispersos pelas nações, né? E só em 1948 que eles retornaram a Israel, né? E aí a gente estudando, a gente consegue entender tudo isso que está escrito na Bíblia, né? Mas independente da condição C, a gente não pode se esquecer que este povo é o povo separado de Deus. Lembra, ó, lá em Gênesis, que nós já estudamos, Gênesis capítulo 12, versículo 3, rapidinho. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa daqui foi a promessa que Deus fez lá desde o começo para Abraão. E os descendentes dele, aquele povo é o povo separado de Deus, independente dessa condição C que nós acabamos de ler. Então a gente tem sempre que ter muito respeito, né, à nação de Israel, né? Deus aqui, ele escreveu, ele deixou determinado, né? E Deus não é homem para mentir, ele não revogou essa lei. A gente tem que entender isso, né? Para poder assimilar e refletir sobre as notícias que acontecem hoje, atualmente, né? Sobre tudo que acontece no mundo. E a gente tem que entender que Israel é o relógio do mundo. Sempre tem que estar atento o que está acontecendo lá em Israel, porque lá é a chave para a gente poder entender Apocalipse, que a gente vai continuar aí firme e forte e vamos chegar lá. Agora, capítulo 5. Então, Moisés aqui, ele fala sobre os 10 mandamentos que a gente já estudou, né? Ele relata sobre as tábuas da lei, lembra que ele subiu lá no Monte Sinai, e o próprio Deus escreveu a dedo as tábuas, né? E aí ele relata tudo o que aconteceu naquela época. Mas aqui ele estava recapitulando tudo que já aconteceu, falando aqui para a nova geração. Aí no capítulo 5, vamos só para o versículo 33. Ó, fala, permaneçam no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que em breve possuirão. Aqui, Moisés aqui está explicando para eles. Permaneçam no caminho do Senhor, seu Deus. Porque dessa forma vocês terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Então, se aqueles versículos anteriores que a gente leu fosse uma predestinação, vocês estão destinados depois a sofrerem, vocês serão dispersos pelas nações. Por que então no capítulo 5 tem esse versículo falando que tem essa condição, que se eles permanecessem no caminho reto do Senhor, né, eles teriam vida longa e plena? Então isso aqui só tá mostrando, gente, é assim que a gente vai lendo, vai refletindo, né, e vai criando um entendimento, né? Nós vamos ter uma opinião sobre aquilo que nós estamos estudando e lendo, a gente vai refletindo e o Espírito Santo vai nos revelando. Então vamos lá, rapidinho, ó. Capítulo 6, versículo 6. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Aí tá vendo essa figura do lado? Ó, eles amarraram nas mãos, essa fita de couro, e também na testa tem. Então, todos esses mandamentos, eles escreveram aí nessas fitas de couro, tá tudo escrito por dentro. Aí cola na fita e eles amarram da mão em todo o braço. E aqui na testa também, com esse tipo de arquinho aí, que tem essa caixinha aí na frente, né, na testa, também está escrito os mandamentos do Senhor. Eles levaram na íntegra aqui, eles são literalmente, eles fizeram o que está escrito aqui, né? Aí no versículo 9, escreva nos batentes das portas de sua casa e seus portões, pois a nossa justiça será em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Essa foto aqui é recente, tá, gente? É um judeu que ele guarda aqui os decretos, as leis, os mandamentos do Senhor.
Aí nessa outra foto é a parte que fala para guardar nos batentes da porta. Então lá em Israel, na casa dos judeus, tem sempre essa caixinha na porta que eles entram, eles colocam a mão, que é para eles sempre se lembrarem das leis, dos estatutos, do mandamento de Deus. E nessa caixinha, quando você puxa, aí tá escrito, né, do lado as leis e os decretos e os mandamentos de Deus, que é para eles não se esquecerem. Eles levam bem na íntegra, né? Bem legal isso, né, os judeus. Eles fazem isso até hoje. Quando vocês assistirem alguns vídeos lá de Israel com a Aline, tem alguns vídeos que ela mostra isso. Ela mostra lá onde que fica nas casas dos judeus. Ó, vamos lá, tá acabando. Agora capítulo 6. Ponham no capítulo 6. Ó. Aqui é bom relembrar. Relembrar não, aqui é bom ressaltar que nós também temos que guardar a palavra de Deus, né? Em nossos pensamentos. Então, em vez de a gente usar aquele arquinho, né? Aquela fita aqui na cabeça, com a caixinha, a gente tem que fazer o quê? Tem que guardar a palavra de Deus na nossa mente, em nossos pensamentos. E como que a gente faz para guardar nas mãos? A gente precisa amarrar, né? Aquela pulseira de couro, né? Não, o que a gente precisa fazer para gravar nas nossas mãos? Através das nossas ações, né? Então, a sua atitude, a sua ação demonstra que você está praticando a palavra de Deus. Então, você guarda na sua mente e você pratica. A sua ação tem que ser conforme a palavra de Deus. E como que você faz para guardar a palavra de Deus na sua mente? Se você não usa caixinha para ficar toda hora lendo, como que você faz? Você tem que estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia. É constantemente, durante a sua passagem aqui nessa terra, você tem que estar lendo e relendo e refletindo sobre a palavra de Deus, para que você consiga colocar em prática, né? Tem que se alimentar. E quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você tem relacionamento com Deus, quando você é adotado como filho, o Espírito Santo habita em você, você passa a ser a morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo te incomoda quando você fizer alguma coisa errada. Né? Então você não precisa ter na íntegra escrito aqui naquela caixinha para você poder ler e poder se ficar incomodado com aquilo, porque eu imagino que aquilo incomoda também, né? Imagina você andar com aquilo ali e com os braços amarrados, aquilo acaba incomodando, né? A gente não tem aquilo para incomodar, para fazer a gente se lembrar, mas a gente tem quem que incomoda a gente? O Espírito Santo. O Espírito Santo cutuca, ele incomoda, ele vai aqui dentro da nossa mente e fala, né? Isso é o Espírito Santo incomodando. Então, se encha da palavra de Deus, seja templo do Espírito Santo para que ele habite em você e permita ser incomodado pelo Espírito Santo, né? Permita que ele te mostre, né? Que ele te dê direcionamento, que ele te avise sobre os seus pecados, que ele te convença sobre eles para que você possa se arrepender. E se hoje você falar assim, você começar a pensar assim, não, mas não tem nada aqui que me incomoda. Eu não sinto o Espírito Santo me incomodando. Então, se ajoelhe, ora e peça para Deus para que você seja templo do Espírito Santo. Porque ninguém é perfeito a ponto do Espírito Santo nunca te incomodar. Não, somos seres humanos, pecadores e falhos. Então, se o Espírito Santo habita em você, uma hora ou outra ele vai te incomodar. E comigo, nos detalhes do dia a dia o Espírito Santo me incomoda. Tem hora que eu falo assim, não, Espírito Santo, isso não, poxa vida, só uma coisinha aqui de nada, eu tô com pressa, eu preciso fazer rápido. Aí o Espírito Santo fica, você que sabe, eu tô falando, se você quiser fazer, problema teu, mas tipo, eu tô te avisando. Não é literalmente assim, gente, mas é mais ou menos isso que eu tô tentando aqui explicar, como acontece comigo. E, gente, lembra que é importante entender que o Espírito Santo não é a sua consciência, tá bom? A gente tem que ter discernimento para poder discernir as vozes daqui de dentro da nossa mente, da nossa cabeça. Porque lembra que na sua consciência pode ter sido inserido ao longo da sua vida, né, cultura e ideias que não estão de acordo com a palavra de Deus. Né? O seu pai, a sua mãe, ela pode ter te ensinado que dançar um funk, ficar rebolando, usar roupa curta é normal. Então, se você cresceu num ambiente onde tinha, né, esses hábitos, se você for num lugar onde as pessoas dançam daquela forma, você vai começar a dançar porque você é normal.
não é porque você é normal, não. Porque você acha que ele é normal, porque foi inserido isso na sua mente, na sua consciência, né? Se você cresceu num ambiente onde ingerir bebida alcoólica é normal, onde roubar um negocinho de nada ali não tem problema, ninguém vai perceber, é normal, onde jogar lixo no chão é normal, onde falar palavrão é normal, se você foi ensinado, se você cresceu nesse ambiente, na sua consciência, quando você fizer uma coisa dessas, ela não vai te incomodar, a sua consciência ela não vai te incomodar. Porque na sua consciência foi inserido que aquilo é normal, entende? E é aí que entra o Espírito Santo. Porque se você se encher com a palavra de Deus, o Espírito Santo toma conta da sua consciência, entende? Ele toma conta da sua consciência e ele começa a te incomodar. O Espírito Santo te incomoda. Porque o Espírito Santo habita em você. Não é mais a sua consciência, as suas emoções que têm controle sobre você. Você controla as suas emoções. Entende? E é aí que tá, gente, a mente de Cristo. É você permitir que o Espírito Santo habite em você e que você tenha a mente de Cristo. Para que você comece esse processo, né, de transformação de mente. É permitir que o Espírito Santo te incomode e não a sua consciência. Entende? Que foi isso que a gente já falou. Eu falei bastante disso, acho que foi no último vídeo de números, né? Se eu não me engano. Que eu até falei sobre o versículo de Mateus que fala da espada, né? Eu acho que foi no último, no vídeo anterior a esse. Depois, se você não assistiu, corre lá e assiste. Eu acho que foi nesse que eu falei bastante disso. Então, o nosso objetivo aqui é metanoia na gente, é transformação de mente. É permitir que o Espírito Santo nos incomode para que a gente possa se arrepender e ficar ali em comunhão, em relacionamento com Deus. Então, o que importa é a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Por isso que a gente tem que se encher da palavra de Deus, para transbordar ela, né? Aí no capítulo 7, Moisés fala que quando eles entrarem na terra prometida, Deus vai remover 7 nações que estão ali dentro, que já tem 7 nações ali, e essas 7 nações são mais poderosas do que eles. Aí no versículo 2 fala: quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês a conquistarem, destruam-nas completamente, não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamento, não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos. Olha aqui falando de casamento, gente, olha como é importante a aliança do matrimônio. Aqui Deus está falando para não se misturar. Lembra que aconteceu lá um pouco tempo atrás? Lembra que eles se misturaram com as moabitas? Lembra o que Deus fez? Que o monte ali morreu porque a ira de Deus se acendeu justamente por causa disso, porque eles estavam se prostituindo com as moabitas. Porque quando se casa, gente, quando tem junção carnal, se torna uma carne só. E Deus não quer que eles se misturem, porque esses povos têm vários deuses, fazem várias práticas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Aí no versículo 4, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorarem outros deuses, então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Moisés aqui tá relembrando tudo que aconteceu já e falando para eles, fiquem atentos e tomem cuidados. Não se misturem com esses povos. Não é para haver casamento, aliança com esses povos que estão nessas terras. Então é importante o quê? Ressaltar para os solteiros que estão aqui ouvindo, para os jovens. Então vocês têm que tomar muito cuidado com o companheiro, com a companheira, com o marido, com a esposa, que vocês vão fazer aliança, certo? Porque até a morte os separe pode durar muitos e muitos anos. Então tem sempre que escolher um parceiro, uma parceira que seja temente a Deus, que leve a sério, que estude, né? Que queira ter a mente de Cristo, né? Para que vocês sejam companheiros ali. Fique firme em Deus. Isso é muito importante. Não pode se misturar. Por isso que é complicado. Imagine, um crente casa, uma mulher crente casa com um homem que é da religião da Umbanda. Imagine, vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Deus não quer que se misture, vai dar ruim. Não é a mesma fé, não é o mesmo Deus, vai dar ruim. Ó, capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Então é ruim quando Deus te humilha? Não. Deus está te esmagando.
Deus está te moldando, está pondo à prova o seu caráter. Então não se sinta diminuindo quando você estiver, não se sinta diminuído quando você estiver passando por humilhação de Deus. Gente, é processo, é processo. Fique ali quietinho com Deus, fique ali, fique atento, tenha foco no seu período, nesse processo, no deserto, né? Versículo 3, sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, em seguida ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Então aqui Moisés está ali, enfatizando, né, esses ensinamentos para aquela nova geração. Tá explicando, olha, vocês têm que entender que tudo que esse povo passou, toda humilhação, tudo que aconteceu, vocês têm que entender o porquê que isso aconteceu, para que vocês não errem, né? Não cometam o mesmo erro, para que isso sirva de aprendizado. Aí depois os outros versículos também são bem interessantes, aí depois vocês leiam. Aí no capítulo 9, vamos lá pro versículo 3. Fala assim, esteja certo, porém, que hoje o Senhor seu Deus vai adiante de você com fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Olha aqui o que Moisés está falando aqui para eles. Depois que o Senhor seu Deus tiver feito tudo isso, não diga em seu coração, o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Olha só como isso é importante. Não, é por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa diante de você. Então Deus aqui está falando que essa nova geração não vai entrar naquela terra porque eles são bons. Vocês vão entrar porque vocês são merecedores, porque vocês são justos e vocês são bons. Não, vocês vão tomar posse daquela terra, porque aquele povo que está lá é muito pior que vocês. Isso que Deus está falando. Aquele povo que está lá é muito pior que vocês. Aquele povo não me escuta. Aquele povo adora a vários deuses. Eles praticam a idolatria. Eles não seguem os meus mandamentos. Eles não têm temor a mim. Por isso que eu estou retirando eles daquelas terras. E por isso que vocês tomarão posse daquela terra. Porque vocês são o povo, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. E foi isso que eu prometi aos seus antepassados. Então não é por mérito de vocês que vocês vão ter acesso àquela terra prometida. É porque aquele povo lá é muito pior que vocês. Porque Deus não é homem para mentir. Se ele fez a promessa, ele vai cumprir. E isso aqui serve pra gente também, né? Porque às vezes a gente acha, olha o que eu conquistei, e fica se achando que é mérito nosso. E aí a gente se esquece, quando tá no perrengue, é a Deus que você vai lá e recorre, né? É a Deus que você recorre. Mas depois quando você chega, você alcança o que você queria, você fica se sentindo, foi mérito meu, eu sou muito justa, eu sou muito boa, eu consegui, porque eu sou boa, né? Isso é muito bom pra gente entender, pra tomar um tapa na cara, né? Tipo, cai na real, você depende de Deus e ponto final, do início até o fim. Tem que depender de Deus, senão você vai ficar nesse ciclo, né? De toda hora oscilando, caindo, tendo que se arrepender, depois voltar para Deus. A gente não pode ter memória curta. Tudo isso que a gente está estudando na Bíblia é para a gente colocar em prática, né? Do mesmo jeito que Moisés está falando para essa nova geração, tá dando todos esses alertas para eles entenderem o que já aconteceu, para eles não cometerem o mesmo erro, assim a gente tem que usar para a nossa vida, né? Ficar esperto para não cometer o mesmo erro. E aí no capítulo 10 ele continua contando tudo o que já aconteceu com os antepassados para essa nova geração. E aí a gente fecha aqui, capítulo 10, e na próxima aula eu acredito que vão ser mais 2 encontros, e aí acaba. Mais 2 encontros e aí acaba. E, gente, em Deuteronômio tem muita coisa importante. Depois a gente vai ver do 10 ao 20 também tem bastante coisa importante, e do 20 até o final é muita coisa importante. São muitos versículos que são citados por Jesus, são muitos. Então, esses que são citados, que são mais importantes, eu vou ficar aqui enfatizando e vou ficar lendo. O restante, que for só a recapitulação do que a gente já estudou nos livros anteriores, aí a gente vai passando. Mas esse livro é muito fácil de ler, ele é muito fácil de entender, ainda mais pra gente que tá fresquinha aqui na nossa memória os livros anteriores, então ele é bem fácil. Então aproveitem e leiam agora na íntegra, do 1 ao 10 e depois do 1 ao 20, para na próxima aula vocês já terem lido. E se ficar alguma dúvida aí, aproveita e a gente vai conversando por aqui. Tá.
Obrigada, Senhor. Muito obrigada, papai. Muito obrigado, Senhor. Temos temor, Senhor, a Ti. Reconhecemos, Senhor, que a glória é toda sua, que somos somente servos do Senhor, que somos somente instrumentos em sua mão, para que o seu propósito seja concluído através de nós, papai. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem promessas para as nossas vidas, papai, e sabemos que o Senhor não é homem para mentir, e o Senhor prometeu vai ser cumprido, papai. O Senhor inicia a obra, e o Senhor completa essa obra em nossas vidas, papai. Fortaleça a nossa fé, papai, para que a gente não perca o foco, para que a gente não fique distraído, Senhor. Nos abençoe, papai, ilumine nosso entendimento, Senhor. Nos fortaleça, papai, para que um aqui possa, papai, fortalecer o outro, papai, através de ti, Senhor, para que possamos ser instrumentos em suas mãos, possamos ajudar um ao outro, papai. Nos use, Senhor, nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia, que o seu Espírito Santo nos incomode, Senhor, que ele seja mais forte do que as nossas consciências, papai, que ele seja mais forte do que tudo que já foi inserido na nossa vida através das palavras dos homens, papai, que a sua palavra, papai, entre na nossa mente e que a gente consiga colocar em prática através das nossas mãos, Senhor, que sejamos instrumentos em suas mãos, papai. Muito obrigado por esse momento, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Valeu, gente, obrigada pela participação e até a próxima. Até.